Salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motosquista Investidor e mais um vídeo. Eu quero falar para vocês como ganhar renda passiva todos os meses, tá? Então, contextualizando aqui, o que é renda passiva, tá? Existe a renda ativa e a renda passiva. Entender a diferença entre os dois é muito importante. Quando tu começar a entender o que é renda passiva, algo que eu nem sabia o que era antes de começar a investir, as coisas começam a mudar. Por quê? O que é renda passiva? Renda passiva é um dinheiro que tu ganha sem trabalhar, pessoal. Então, sabe aquela pessoa aí que tu conhece que tem algumas casas para alugar, ou algum apartamento e aluga e ganha dinheiro? Isso é uma forma de renda passiva, tá? Ela ganha esse dinheiro sem precisar trabalhar. Só que eu vou falar para você sobre algo muito melhor do que ter casa ou apartamento, tá? Uma forma muito melhor e tu pode começar com menos R$100, tá? E como é isso? Tu pode começar a ter renda passiva investindo, tá? O que tu vai fazer na realidade? Tu vai botar o teu dinheiro para trabalhar para ti. E como que tu faz isso? Tu pode começar a fazer isso investindo em fundos imobiliários, tá? Lembrando que não é recomendação, não estou recomendando nem a compra nem a venda de nenhum ativo. Eu quero ensinar para vocês que tem essa possibilidade, tá? Para que vocês comecem a estudar e buscar a informação de como fazer isso da melhor maneira. Então, o que é um fundo imobiliário, tá? Sendo bem prático. É um fundo, tá? É um fundo que várias pessoas investem. E esse fundo pega esse dinheiro e investe em imóveis. Então a gente pode ser sócio de shoppings, por exemplo, investindo em fundos imobiliários. E aí os shoppings, eles têm várias lojas, né? E aí essas lojas pagam aluguel. Se tu é sócio do shopping, mesmo que seja de forma indireta, né, por meio do fundo, tu ganha esse aluguel todos os meses. Então todos os meses, depois que tu compra uma cota de um fundo imobiliário, a gente chama de cota, né, o menor pedaço que a gente pode comprar, tu começa a passar a receber essa renda passiva. Então, a partir do momento que tu compra a primeira, dependendo da data aí que tu compra do mês, no outro mês já entra na tua conta corrente essa renda passiva. Então, que é o que a gente chama de dividendos, né? O lucro distribuído a gente chama de dividendos. Então, pessoal, isso que é interessante. Tu pode estar na praia, tu pode estar de férias, pode estar fazendo o que tu quiser. O dinheiro vai continuar caindo na tua conta. Por isso que a gente chama de renda passiva, tá? Então, quando uma pessoa, ela acaba olhando lá, vou dar um exemplo, digamos que tu compra uma cota aí que custe R$100, tá? E tem de R$10, tem de 20 eu nunca vi, mas tem vários fundos que custam R$10, tem alguns que custam 80, 70. Tem um sim que tá em torno aí de 20 e poucos, R$30, sim. Enfim, tem de vários preços, né? Tem até de 1.000, 2.000, tem vários, né? Mas os mais conhecidos aí ficam entre 10 e R$200. Então, o que acontece? Tu começar a investir todo mês em fundos imobiliários, todo mês tu vai começar a ter uma renda cada vez maior. E assim tu vai começar a ter a tua bola de neve. Mas eu dei essa introdução, mas eu não quero falar em específico de como investir em shoppings, tá? Vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas eu quero falar dos fundos de fundos, tá? O que a gente chama de FOFs. Por quê? Para quem tá chegando agora e não sabe o que é fundos imobiliários, ainda não sabe o que é investir. Tem que estudar, tem que saber olhar indicador, tem que saber ver se aquele fundo vale a pena ou não. Porque nem todo fundo vale a pena, nem todo fundo tu vai necessariamente ganhar dinheiro, e nem todo fundo tu vai ganhar como tu gostaria, né? Então a gente tem que saber analisar. Do mesmo jeito que tu compra um imóvel num local ruim que ele pode desvalorizar, o fundo imobiliário também. Só que detalhe, o fundo imobiliário, o imóvel, ele também pode valorizar. Então tu pode ganhar de duas maneiras com o fundo imobiliário, fazendo um bom investimento. Tanto com a valorização dos imóveis, né? Quanto com os dividendos que vão todos os meses para tua conta corrente, tá? Ele não fica em nenhum lugar do fundo, ele vai para tua conta corrente. Se tu quiser passar no débito ali, se a tua corretora tiver opção de passar no débito, tu vai lá e passa e seja feliz, tá? Mas eu recomendo que tu reinvista para que acelere aí a quantidade de dividendos que tu ganha. Então, eu quero falar sobre os fundos de fundos. Por quê? Quando tu investe em um fundo de fundo, é como se tu comprasse uma carteira de fundos imobiliários. Então tu já começa diversificado.
A gente fala muito de diversificação quando a gente investe, tá, pessoal? Não adianta tu comprar um fundo imobiliário que investe em um imóvel, por exemplo, e aí esse imóvel ficar sem inquilino. Ele vai desvalorizar e se não tiver caixa ali no fundo, né, tu vai continuar recebendo dividendos por um tempo e depois eles vão diminuir ou até acabar, até conseguir outro inquilino. Então, pessoal, tem que saber fazer, não é de qualquer jeito. Mas a maneira mais fácil é investir num fundo de fundos. Por quê? Porque tu pode investir num fundo ali que investe em 30 fundos imobiliários diferentes, 40 ou mais. E aí, tu já começa com uma grande variedade de fundos imobiliários. Então, tu não precisa te preocupar, tá? Então, já é muito melhor. Então, pessoal, eu acho que a melhor maneira de começar aí... Tem que estudar, não adianta, tem que ter a reserva de emergência. Tem um vídeo falando sobre isso e vou fazer outros na realidade sobre a reserva, que é um assunto muito importante, né? A própria crise que a gente está passando já mostrou a importância de ter uma reserva de emergência, mesmo que tu não invista, tá? E se tu investe, ao meu ver é pré-requisito, tá? Porque senão o tombo é grande. Então, não quero desviar do assunto. Mas então os fundos de fundos são a melhor maneira de tu começar a investir em fundos imobiliários, porque daí tu já vai comprar uma grande variedade e tu tá pagando, isso que tem que entender, tu tá pagando um gestor ali e uma equipe para investir para ti, porque eles vão gerenciar essa carteira de fundos. Então tu tá pagando alguém que tem conhecimento muito maior ali para fazer esse gerenciamento. Então, ao mesmo tempo que tu paga taxas, tá? Os fundos imobiliários, eles têm umas taxas que são descontadas direto nos dividendos, tá? Antes de pagar os dividendos, eu já pago essas taxas. É muito interessante a gente observar essas taxas antes de investir também. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse custo aí um pouco maior, que a gente acaba tendo tanto para gerenciar, né? A gente tem uma dupla taxação, na realidade. A gente tem tanto a taxa do fundo que a gente está pagando, quanto dos outros fundos que estão investindo, tá? Mas não se preocupe com isso, tá? Ainda assim, ao meu ver, é a melhor maneira de começar. Eu tenho um fundo de fundos aí na carteira, acho que é o mais conhecido deles, é o BCFF11, né, o fundo de fundos do BTG Pactual. Não estou recomendando nem a compra nem a venda, tá? Tem outros, inclusive eu estou pensando em colocar mais um na carteira já, estou dando uma olhada, aí para ficar com 2, e acho que é isso, só de fundo de fundos, o resto eu vou colocar outros tipos. Mas essa, ao meu ver, é a melhor maneira de ter uma renda passiva, porque se tu for fazer com imóvel, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas conhece e as pessoas mais velhas têm a tendência de recomendar para nós, né? De construir uma casa, de comprar um apartamento para alugar. Só que demora muito tempo a gente conseguir fazer isso. E se financiar, então, a gente paga muitos juros. E com os fundos imobiliários, com R$100 tu já consegue fazer isso, né? E se tu pegar o valor de um imóvel, por exemplo, e investir em fundos imobiliários, o teu retorno vai ser maior. Porque quando a gente cobra, ou até quando a gente paga o aluguel de um imóvel, a gente paga em cerca de 0,3%, 0,35%. E tem fundos imobiliários que chegam a pagar 0,6% ao mês. 0,7%, uns até mais, alguns mais agressivos, né? Não é o caso dos fundos de fundos. Os fundos de fundos já ficam mais perto aí dos 0,6%. Mas, ao meu ver, só tem benefícios, tá? Em relação a isso. Então, é a melhor forma, eu acho, de ter renda passiva recorrente, tá? Porque todos os meses eles vão te pagar. E aí tu vai ter a tua renda passiva cada vez maior, tá? Eu quero que vocês deixem as dúvidas de vocês nos comentários, tá? Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, caso não seja inscrito. E deixe seu like se gostou do vídeo, se foi útil. Tem muito conteúdo para fazer sobre fundos imobiliários. É um conteúdo muito bom. Ó, não adianta ligar o pisca que já sair entrando, né? Então tem muito conteúdo para fazer sobre fundos imobiliários, tá? Tem bastante coisa ainda. Já tem conteúdo no canal, se vocês derem uma pesquisada. Já vão ter alguns vídeos aí. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até mais e tchau, tchau.